Um episódio muito legal de uma grande amiga, Mariana Dias, que a gente vai falar de algumas coisas que são super importantes, porque quando a gente fala da transição de gênero, das pessoas trans, a gente fala muito do nosso coração. Mas no dia a dia tem algumas coisas, né, Mariana? A gente tem que trabalhar, tem que, enfim, lutar pelos nossos direitos para a gente poder ter a vida que é cotidiana das pessoas. Então a gente vai falar direito do trabalho, uma série que a gente já está seguindo, falando de direito, falamos sobre o direito das pessoas trans, depois o direito na questão do crime da transfobia, questões da Lei Maria da Penha, e agora a gente vai falar da lida do trabalho, mas também do trabalho vem a questão previdenciária. E esse tema, previdência das pessoas trans, foi o tema de doutorado da Mariana Dias. Ai, que orgulho, minha amiga. Minha amiga. E, Mariana, então, assim, em primeiro lugar, quero te agradecer a presença aqui no podcast. Há tanto tempo que eu queria que você viesse, que a gente converse e fica... Porque, realmente, você tem muito conteúdo, tem uma fala incrível, super inspiradora. E, então, se apresente. Obrigada pela presença. Muito obrigada, Mel, pelo convite. Ficou parecendo que a gente estava numa saga tentando marcar esse encontro. Nossa, é verdade. Foi quase uma saga, mas deu certo, ainda bem. E que bom que a gente vai estar falando de direitos tão importantes, tão intrínsecos para os seres humanos, né? Sim. Porque é muito comum as pessoas verem apenas o lado externo, mas como essas pessoas podem se sustentar, como essas pessoas querem aposentar, isso são consequências das nossas escolhas, mas a gente sabe muito bem que em algum momento isso precisa estar presente como direito para todos nós, todas as pessoas, independente de gênero, de raça e de qualquer tipo de identidade. Mas tentando me apresentar aqui, gente, eu sou Mariana Dias, eu sou professora na Universidade São Judas, eu sou advogada previdenciarista, especialmente na área de benefícios previdenciários e tal, e o meu tema de doutorado foi fundamental para que eu pudesse defender um grupo social que eu via como vulnerável e que poucas pessoas na academia têm coragem ou têm determinação para defendê-los. E por que não ser eu, que, de certo modo, faço parte de um grupo vulnerável, uma mulher? Sim. Apenas por ser mulher. Mas eu não tenho, tá, Mel? Preciso deixar isso muito bem claro, eu não tenho lugar de fala de pessoa trans. Porém, eu tenho lugar de estudo de cientista jurídica para falar sobre pessoa trans. Isso porque foi um trabalho de quase 8 anos, estudando sobre o universo, para que eu conseguisse mergulhar. E jamais senti exatamente o que uma pessoa trans sente, mas pelo menos eu ter a empatia de saber como lidar com essas pessoas, como lidar o meu coração e apresentar a bondade e a vontade que eu tinha de defender essas pessoas com o coração receptivo dos outros. Que o que eu percebo muito na comunidade é a falta de acolhimento. Sim. E por isso eu fui atrás de um grupo que eu considero vulnerável, mas que no fundo só precisa de uma coisa: encostar o seu coração no meu e sentir as batidas dele. Isso para mim é o real sentido de abraço. Ai, o seu coração realmente me abraçou muito bem. A gente já se conhecia, né? Porque nós trabalhamos juntas na universidade. Mas quando eu transicionei, acho que foi logo que eu transicionei, você me procurou e falou: olha, eu tenho um estudo assim, assim, assado. E o que você precisar, conte comigo. Exato. Que eu tô aqui para te ajudar. Então, quero muito te agradecer por aquele gesto, por sempre verdadeiramente, acho que o nosso vínculo aumentou muito. Sim. Com a minha transição,
E eu sou muito grata por essa amizade, por tudo isso que tá acontecendo. E, claro, o seu apoio é fundamental para que eu também me sinta segura. E a ideia aqui, então, do episódio é que a gente possa transmitir essa segurança que você traz para mim, que a gente possa levar para outras pessoas e que a gente consiga ir em busca, né, dos nossos direitos para poder trabalhar, para discutir essa questão previdenciária. O que é a previdência? A gente sempre fala, óbvio, a gente sabe mais ou menos o básico, mas eu queria que você desse uma explicação básica para a gente poder começar a entrar na previdência e aí depois na questão, talvez nas entrelinhas, né, nas questões mais específicas que acontecem com as pessoas trans. Perfeito. Previdência é literalmente você querer prever algo futuro. Que algo futuro seria esse? Como é que eu, daqui 30 anos... Gente, confesso, eu ainda tô longe dos 30, tá? É brincadeira. Como é que eu, daqui 30 anos, quero poder voltar aos meus aposentos, que é o real sentido da palavra aposentar, resgatar os meus aposentos voltando para minha casa e não mais precisar trabalhar fora para juntar dinheiro para pagar minhas contas. A Previdência vem lá de 1919, a primeira Constituição Mundial a falar sobre isso, que foi a Constituição Mexicana. E no Brasil, efetivamente, a primeira ideia de palavra previdência só veio em 1964. Perceba a diferença de tempo. Esse interstício entre um e outro não era chamado de previdência, era chamado de seguro. Seguro. Seguro acidente, seguro para os trabalhadores ferroviários, seguro para os comerciários, seguro para os servidores públicos federais. Esse seguro, então, ele era mais ou menos como a pessoa trabalhou, encerrou as atividades, recebe aquele valor integral. Resgatava aquele valor, não chegava a ser integral, chegava a ser parcelado, como se fosse uma ideia hoje... Seguro-desemprego? Perfeitamente. A ideia de um seguro-desemprego. Só que assim, pense nessa ideia do seguro-desemprego de uma forma bem simples, porque era algo ainda muito introdutório. A partir de 64, quando a gente começa a falar de previdência, eu preciso prever o meu futuro. A população está começando a envelhecer. Como fica isso? Como que essas pessoas retornam às suas casas e não mais trabalham? Por esse motivo, em 1988, a Constituição Federal veio e disse que os direitos entre homens e mulheres, em termos de prever futuros, seriam iguais. Porém, a mulher teria direito a aposentar-se 5 anos antes dos homens. Se fossem trabalhadores rurais, 5 anos a menos ainda. Uma mulher, por exemplo, 55, um homem 60. Na técnica... Isso lá no passado. Lá na Constituição de 88. Porque senão ia estar bem perto. Você está muito jovem, tá, mulher? Enfim, conservada. Depois de 1991, que foi com a lei de benefício e a lei de custeio da Previdência Social, que é 8.212 e 8.213, vieram as necessidades de eu preciso pagar. E quem paga? Paga eu, empregada, paga o meu empregador e o governo federal também precisa fazer parte dessa trilogia de pagamento. Mariana, mas eu não tenho empregador. Você precisa pagar sozinho. Como o que as pessoas chamam de autônomo. Nós chamamos de contribuintes individuais. O valor da contribuição dessa pessoa vai ser um pouquinho maior, porque ela não tem o seu empregador para também custear. Então, o direito a prever o futuro com segurança financeira, daí veio a ideia de previdência. Mas, Mariana, a Previdência é para todos? Justamente por ter o nome social, ela está disponível para toda a sociedade. Mas nós sabemos muito bem que, infelizmente, não são todas as pessoas que conseguem chegar ao status de estar contribuindo para a Previdência Social. Por que não? Porque muitas vezes os empregos são formais. Os trabalhos exercidos, eles não são considerados remuneratórios. É o caso da dona de casa.
É o caso, muitas vezes, de uma pessoa que trabalha como prostituta, que existe Código Brasileiro de Ocupação, que existe essa categoria profissional, mas, infelizmente, essa pessoa, o que recebe, não tem condição de tirar 20% do que recebe para pagar INSS. Nossa, 20%. 20%, imagina, Mel, 20% de um salário mínimo é R$300. É muito programa que ela precisa fazer, ou ele, para conseguir literalmente pagar a Previdência. Então, por esse motivo, está disponível a todos, mas a gente sabe que, infelizmente, o acesso a uma parte da população é muito baixo. Sim. Mas espera lá, você falou 20%. Esses 20%, quando a gente trabalha como autônomo, desconta 20% desse valor e você paga a Previdência. É assim que funciona? Você, na verdade, é o responsável pela sua contribuição. Então, tecnicamente, você precisa dar uma margem de quanto você recebe mensalmente. Porque, muitas vezes, o individual, ele não tem um valor fixo por mês, né? Então, faz-se uma média. Por exemplo, eu, como advogada, pago como individual. De que forma eu pago? Eu fiz uma média de, sei lá, R$3.000 por mês é o meu salário, é o meu valor de remuneração mensal. 20% dos 3.000 eu preciso contribuir para a Previdência. E se eu não fizer isso, qual será a consequência? No futuro eu não consigo me aposentar. Não consegue se aposentar ou tem uma aposentadoria com um salário mínimo? Não consegue aposentar, porque perceba que não houve contributividade. A palavra-chave da Previdência Social é a contribuição. Para que eu receba lá no futuro o benefício, eu preciso ter contribuído no passado. Ao longo desse tempo de todo. De um período específico. Não basta, por exemplo, eu estou perto da idade de aposentar, vou utilizar esses últimos 10, 15 anos para contribuir. Então, como a lei exige um período mínimo de pagamento... Cutucando. Fazendo tricô. Como a lei exige um período mínimo de contribuição, isso é chamado de período de carência. Então, imagina, um período mínimo de contribuição para aposentadoria por idade precisa ser um períodozinho considerável. A lei estabelece 15 anos. 15 anos. 180 meses de contribuições para o INSS. Então, não adianta eu querer começar a contribuir com 50 e parar de contribuir com 62, porque mesmo que eu contribua todos os 12 anos fechados, eu ainda não teria direito ao benefício de aposentadoria por idade. Mesmo eu tendo a idade 62. Eu não teria o período mínimo de pagamento, que é a carência. Hoje, a idade para mulher é 62 anos e homem 65, é isso? Perfeito. Além da idade, tem o requisito período mínimo de contribuição. Então, não é só eu ter 62. Não é só o João ter 65. É eu ter 62 e o período de carência. E período máximo de contribuição existe? O máximo que a pessoa pode ter não tem limite. Porém, se estabelece que com 40 anos de contribuição, você já fica dentro do percentual do valor do benefício, já fica em 100%. Então, tudo que você pagar mais que aquilo não vai fazer sentido nos valores da sua contribuição previdenciária. 40 anos de contribuição. De contribuição. Eu preciso fazer essas contas. Imagina que você começou a trabalhar com 20. Eu comecei com 15, mas vamos contar 16 porque 15, faltava um mês para fazer 16 anos. Depois eu tive 2 anos, esse período de início de faculdade, que fazia estágio e não contribuí nesse período inicial. Então, 16, 17, 18 anos. Vamos dizer que você começou com 18 anos como mulher, você tem que contribuir, se for um tempo de contribuição, você tem que contribuir 30 anos. 30 anos de contribuição. E aí você pode ir juntando os períodos. Pagou em 1987, pagou em 1990, você vai juntando esses períodos até dar 30 anos. 30 anos de contribuição. Para aposentar por tempo de contribuição. Agora, se o objetivo for aposentar por idade... E isso muda no valor da aposentadoria lá no final? Muda de acordo com os cálculos, porque a base de cálculo é diferenciada para cada uma.
Porque antes da reforma da Previdência, antes de 13 de novembro de 2019, essa emenda constitucional 103, que veio trazer um monte de mudança, inclusive nos cálculos dos benefícios, estabeleceu-se que não se olha mais apenas as 80% maiores contribuições feitas pelo segurado, mas sim todo o período contributivo. Então, aí quando a gente começa a dá uma carreira, ganha diminuída. bem menos. Exatamente. Então, quer dizer que aquele bem menos vai fazer falta no futuro. Entendi. Porque quando for fazer toda a média aritmética das contribuições e dividir pela sua idade, porque às vezes você pode querer aposentar por tempo de contribuição tendo 40 anos de contribuição e tendo 56 de idade. O fator Sim. previdenciário vem e estabelece um valor muito menor, porque sua expectativa de vida é muito alta. Entendeu? Entendi. Então, o cálculo é feito em cima de, a gente prevê que essa pessoa vai viver mais tanto tempo. Perfeito. Teoricamente, esse valor é dividido. Esse valor ele seria redistribuído anualmente. A ideia, imagina, se for sogra, vai viver 120 anos, né? Brincadeira, eu quero Ai, que a não tenho minha sogra, não tenho eu quero muito sogra. que a minha viva 200 anos, que eu sou completamente apaixonada pela minha sogra. Mas, enfim, dizem as más línguas, né? Então, essa pessoa, mesmo que ela passe da expectativa de vida do brasileiro, que por isso é necessário o estudo do IBGE da expectativa de vida do brasileiro, por mais que essa pessoa passe da expectativa, o direito dela continua existindo. Ela vai receber o benefício até o óbito. Mas ela vai receber valores menores porque se aposentou muito cedo. Eu tive uma conhecida que entrou num banco privado, com 18 anos. Com 48, ela tinha 30 anos de contribuição, ela foi requerer o benefício. Quando ela viu o valor que ela iria receber, que na época era o correspondente hoje a mais ou menos R$ 2.300, ela disse, de jeito nenhum, porque eu na ativa, eu estaria recebendo 5 mil e pouco. Se eu me aposentar, eu vou receber 2.000 e alguma coisa. Então, percebe que baixa muito o valor do benefício. Por isso, também, muitas pessoas continuam trabalhando, mesmo depois de aposentar-se. Nossa, é verdade. Porque quando você vai ver na prática o valor do benefício, faz falta. Faz falta o fator previdenciário comeu, né? Sim, é verdade. E então, aí eu quero começar a entrar nas questões das pessoas trans. Uhum. Primeira coisa, como que a gente busca o processo para que a gente... E primeiro saber se a gente pode. Uhum. No meu caso, me aposentar com a idade ou com os benefícios de uma mulher, por ser uma mulher trans, e também o caso de um homem trans. Se também passa a utilizar só na autodeclaração de pessoa trans. Como funciona todo esse processo? Então, dentro do contexto dos meus estudos para o doutorado, existia eu cometi um erro muito grande, tá? E que erro foi esse? Ai, você não erra. Aquela humanidade. Certo. Perfeita. O meu erro era, Mel, eu não conseguia encontrar um denominador comum entre a pessoa trans ter os seus direitos e ela poder aposentar-se com o seu gênero de identificação. Por quê? Por culpa de um padrão social, de um preconceito que era meu mesmo. O que seria, então, identificação de gênero? Passei 8 anos da minha vida tentando entender a magnitude do termo identificação de gênero. Por quê? Porque em 2018, quando eu escrevi a primeira vez sobre direito de pessoas trans, direitos previdenciários para pessoas trans, na minha cabeça a ideia poderia ser criar um fator que tivesse uma diferenciação. Por exemplo, o período em que João passou do gênero masculino, se ele transiciona para o feminino, Maria agora vai ter um outro tipo de período contribuído. Seria o que a gente chama de fator de conversão. Converteria do masculino para o feminino, do feminino para o masculino.
Esse fato é o que hoje acontece, por exemplo, com aposentadorias de pessoas que trabalham expostas a agentes nocivos. Por exemplo, enfermeiro, técnico de enfermagem, existe essa transição. Mas entenda, transição de tempo contribuído, não transição no gênero. Isso que eu ia perguntar. A pessoa, por exemplo, que trabalhou na enfermagem, como você disse, técnica de enfermagem. Aí, Rebeca, fica atenta, hein? Nossa, a Rebeca é um caso... Ai, vou trazer a vida da Rebeca aqui. Não, Isso não, aí. Calma, Rebeca. Conta o período que ela atuou como Enfermeira. E aí, esse período que ela atuou como enfermeira, existe um desconto do tempo de contribuição, é isso? Nesse caso, existe um aumento. Porque De um tempo aumento pra de contribuir? tempo, se você for comparar ao comum, por exemplo, eu como professora não tenho isso. Professora universitária, eu não tenho isso. Ela como enfermeira teria, ou técnica de enfermagem, ela teria um fator que amplia o período em que ela passou como enfermeira ou como técnica de enfermagem. Tecnicamente falando, ela vai trabalhar menos tempo e vai ser considerado mais tempo. 10 anos meus não serão 10 anos da Rebeca, de contribuição. Mais ou menos quanto? Seria mais ou menos 12 anos e meio para Olha. ela. Ou 11 anos e 9 meses. Seria mais ou menos essa a ideia. Mas, na minha opinião, lá em 2018, ainda bem que já prescreveu, inclusive, eu trouxe essa ideia de um fator de conversão. Depois que eu estudei o Jacques Derrida, a Judith Butler, o Paul Preciado, a Teresa Vieira Martins, que fala, Terezinha Vieira, que fez a parte da transição da Roberta Close, né? Depois que eu estudei todos eles, eu parei e pensei, você está muito errada, querida. Bote a mão na consciência e tente identificar a que mundo você pertence. Aí eu comecei a desconstruir a minha ideia de identificação de gênero. Vamos entender um pouquinho. Trazendo a sua desconstrução de gênero para a questão previdenciária, o que você imaginava antes era que, vamos supor, no meu caso, eu trabalhei tanto tempo sendo uma pessoa do gênero masculino, contribuiria e contaria o tempo no gênero masculino. E o outro período no feminino, contribuiria e faria um percentual ali. Um mix, exatamente. Onde o tempo em que você passou contribuindo como do gênero masculino, ele seria um pouquinho a maior. Porque você tem que contribuir do gênero masculino por 35 anos. E do gênero feminino, 30. Então, seria mais tempo do que o necessário. E o restante que faltasse para o tempo como contribuição do gênero feminino. E aí... Sua cabeça mudou. Minha cabeça mudou. Foi. Sabe o triplo mortal carpado da GR? Foi o que veio na minha cabeça. Foi o que aconteceu comigo quando eu passei a me identificar como mulher trans. É engraçado, por exemplo, eu reparo que para as questões do cotidiano, no dia a dia, eu fico assim, gente, como eu nunca reparei. É isso mesmo. Nossa! Detalhes, o mundo é tão legal assim mesmo? Eu não sabia. A gente, dentro desse contexto que eu tô falando da minha desconstrução, aí eu sustentei uma outra tese, que de jeito nenhum. Jamais eu vou poder aproveitar um período em que eu não pertencia a mim mesma. Em que o meu corpo físico e o meu corpo mental, eles eram completamente dissociados. Eles eram seres distintos. Então, não há identificação. No fundo, a essência é que eu sempre fui pertencente ao gênero que eu me identifico hoje, momento da aposentadoria. Por esse motivo, tive alguns contratempos? Com certeza. Mas eu fui lá, busquei, bati o pé e insisti que é impossível um ser humano não se sentir pertencente ao seu mundo, o seu lugar no mundo, uma vida inteira. Pelo menos que no momento em que você precise se identificar. E aí é onde entra a autodeclaração. Além da autodeclaração, você precisa ter alteração do gênero, pelo menos nos órgãos competentes. No caso, o objetivo ser
aposentar-se perante o INSS. Você consegue fazer isso, inclusive, pelo meu INSS digital, pela conta Gov. Se eu abrir o aplicativo, eu consigo alterar o Você gênero. consegue alterar. Você vai juntar o seu documento alterado, por exemplo, sua certidão de nascimento alterada. Mesmo que Precisa você da diga... certidão de nascimento alterada. Precisa, porque é o seu primeiro documento de reconhecimento como ser humano. Entendeu? Não estou dizendo que as pessoas que não têm certidão de nascimento não são seres humanos, mas infelizmente são pessoas que a legislação fala de invisibilizadas socialmente por conta de distância, por conta de outros aparatos que deveriam ser feitos e não foi. Porém, você não precisa alterar o seu nome, mas você precisa alterar o seu gênero. Porque existem pessoas que às vezes o nome, a pessoa gosta do nome. Por exemplo, o meu nome é Yuri. Eu me sinto bem com o nome Yuri, seja como mulher, seja como homem, tá tudo bem. Então, eu não quero alterar, porque eu gosto do meu nome. Eu já conheci Yuri homem ou Yuri mulher. Mas vamos lá. Aí vem a dúvida. Se a pessoa não fez a retificação do nome, fez apenas a inserção do nome social, isso também é válido? Porque aí na certidão de nascimento ela teria que mudar também o nome ou não? Não, ela só precisa mudar o gênero. Muda só o gênero, permanece o nome de nascimento e não vai dar confusão lá na hora de fazer a aposentadoria. Não, porque a partir do momento que a pessoa tem um nome social, aquele nome social é literalmente uma identificação perante a sociedade. O nome que está na certidão de nascimento não pode constar para uma sociedade que aquele nome ali é o nome de batismo, né? Ah, mas então, pera lá, tem coisa errada aí. Porque ele vai constar na certidão, por exemplo, o nome lá, Mateus da Silva. Mas Mateus da Silva agora é Marcela da Silva. Então, Marcela da Silva, sendo o seu nome social, isso não altera em nada perante o INSS. Apenas e tão somente vai ter lá, Marcela da Silva. Ponto. Mas e o gênero? Não alterou o gênero. Aí complicou. Eu preciso dar o mais importante em termos de previdência social para que a pessoa receba o benefício no gênero de identificação é a alteração do gênero. Eu posso manter toda a minha certidão de nascimento. Eu só fiz alterar o gênero. Perfeito. Ai, teve um caso agora lá na Argentina, né? Isso. Teve. Ai, é o nome ainda do rapaz. Ai, gente. Pode falar ele? Pode. O Sérgio, ele alterou para o gênero feminino e colocou como Sérgia para aposentar-se 5 anos antes. Nesse caso, aqui no Brasil, algumas pessoas até perguntam, mas vai gerar fraude perante a Previdência Social. Vai, mas o contexto ainda é muito baixo. E será muito baixo, porque a pessoa, ela que quer efetivamente alterar o seu gênero, o objetivo dela não é burlar, é se sentir pertencente a um ambiente. Com certeza. Então, a pessoa que chega a fazer isso, que sofra as penalidades cabíveis de acordo com o crime que cometeu, que nesse caso seria de falsificação ideológica. Depois, se essa pessoa quiser destransicionar, aí ela vai ter que voltar ao passado e tentar ver os direitos que ela adquiriu e ter ônus e bônus? Complica. Porque foi um caso bem comentado a respeito e a pessoa, então, transicionou do masculino para o feminino, aposentou do gênero feminino, e aí depois destransiciona e vai desaposentar, vai deixar aquela aposentadoria de lado. O seu direito foi naquele momento. Então, como eu passei a ver, a partir do momento que eu passo a me identificar do gênero feminino, eu vou ter os ônus e os bônus do gênero feminino. Ou, se do gênero masculino, vou ter os ônus e os bônus do gênero masculino. É um exemplo público e notório o Tammy Gretchen. Sim. Quando da transição, trabalhou por um período, contribuiu como do gênero feminino. Transicionou, passou a contribuir como do gênero masculino. Quando ele for aposentar, ele tem que ter contribuído 35 anos, ponto. 35 anos ou 65 anos de idade. Ou ter 65 anos de idade e ter o período mínimo de carência.
Acho que ele vai contribuir. Ele fecha os 35 antes dos 65, mas enfim. Ele deve ter mais ou menos minha idade. Fecha os 35. Ele vai ter contribuído por 35 anos antes dos 65. Dos 65 de idade, com entendeu? certeza. Mas enfim, é uma forma dele querer aposentar. É o meu caso. Eu vou fechar 30 no meu caso. 35. 30, eu já acho que eu já contribuí. Tudo isso? É. Olha que... porque se a gente pensar que eu comecei com 16, mas tive uns 2 anos ali de hiato, iria para 18. Eu tenho 48. Era bom depois pegar o documento perante o INSS, e é esse que, inclusive, precisa estar alterado, que é o chamado Cadastro Nacional de Informação Social, que é o CNIS, CNIS. E esse documento é o que vai dizer o seu tempo todo contribuído, todo o seu histórico de contribuição. Ou até se a empresa dizia que contribuía, mas não estava contribuindo. Teve uma empresa que eu trabalhei, mas foram 3 meses. Ainda bem que foi pouco. Que realmente... Ai, que sacanagem. Fica um lapsozinho, né? Então, é necessário fazer essa observação toda no documento para ver se já teria os 30 anos. Mas, usando o seu exemplo, se você resolve aposentar-se por tempo de contribuição hoje, com 48 e com 30 fechado já de contribuição, o fator previdenciário vai vir tão alto para você que sua expectativa de vida é muito alta. Hoje, a expectativa de vida de uma brasileira é de aproximadamente 82 anos. Lógico que você pode dizer, Mariana, mas de uma pessoa trans é bem inferior a isso. É isso que eu ia falar. Mas aí você entraria na média mulheres. Aí não existe essa classificação em cima dos índices. Não, até que a hoje pessoa ainda trans não foi sofre. criado, pelo menos não em relação de percentuais de idade para aposentadoria. Existe Entendeu? uma previsão para essa alteração ou não? Eu ainda não vi nada, nenhuma proposta a respeito disso. Olha, já... Mas é uma necessidade também, Claro, né? é Porque uma coisa é ponto aí você pra estar gente lutar. falando de direitos. E esse Claro. direito, como a gente sabe que a expectativa de vida de uma mulher trans, principalmente, é menor, muito menor Muito do que menor isso. do que... Quantos Então, anos a mulher? 80? 82. Expectativa da mulher trans, segundo os estudos, é de 35 anos. 2022, 35 anos. 35 anos, Até aquele mais do que o dobro, né? Na né? época, a presidenta, na época da ANTRA, falou o seguinte, a nossa maior vingança é conseguir passar a idade dentro desse sistema, CIS, de sistema. Eu até usei essa frase, uso bastante a frase dela, sempre dando o direito autoral nas minhas palestras e no meu texto, porque eu achei assim super interessante fazer o trocadilho para que as pessoas possam também identificar-se dentro daqueles conceitos. Porque o que eu percebo, Mel, é que uma pessoa que é da comunidade, ela consegue identificar tudo. Uma pessoa que não é da comunidade, que às vezes não quer se esforçar muito a entender, nem sabe qual a diferença básica. O que é cisgênero, o que é transgênero, o que é homossexual, o que é travesti, não sabe diferenças simples, mas que a gente sabe o significado de cada uma delas na sua essência. Mas, infelizmente, tem pessoas que ainda não chegaram à evolução de querer também aprender a respeito disso. E, por mais que achem ruim ou achem bom, sempre nas minhas palestras, a primeira coisa que eu faço é trazer essa diferença. E por incrível que pareça, essas pessoas que não contribuem, que não procuram estudar, que não se mexem, são exatamente as pessoas que, ao invés de não se mexer, ou ao não se mexer, estão contribuindo para reforçar todas as questões que as pessoas transpassam. Perfeito. Né? Porque... Vem a invalidar, exatamente, né, o sistema que a gente tanto busca. É isso mesmo. Infelizmente, existem seres que precisam ser estudados. Se chamam de humanos, mas não são, né? Mas a gente está aqui para vamos estudar mais, trazer o tema, provocar, refletir e, quem sabe,
fazer com que... acho que são as armas que nós temos, né? Perfeito. São os livros, é a discussão, é a proposição, é a reflexão, para que a gente possa trazer cada vez mais esses temas à tona, para que a gente possa encontrar soluções para esse mundo e que seja cada vez mais um mundo melhor para todas as pessoas. Inclusivo, efetivamente, né? Exato. Porque uma coisa que me irrita em alguns pontos é dizer assim, você não pode, na própria Constituição Federal, discriminar gênero, raça, bererê, bererê. É o primeiro a discriminar. São os primeiros, entendeu? Então, assim, por que só ter escrito? Antes de ter escrito, eu acho que você tem que ter em sua cabeça. Tem que ter o respeito, a noção, porque isso daí é obrigação de todas as pessoas. Então, como seres humanos que somos, a inclusão tem que começar e é um trabalho de formiguinha. Seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, seja numa faculdade. Nós que somos pessoas que, querendo ou não, formamos opiniões dentro de um contexto estudantil, a gente precisa mostrar essa realidade, independente do público que esteja dentro da sala. Porque Sim. a inclusão, em todos os sentidos, ela é mais do que importante perante a sociedade que a gente vive. Com certeza. Com certeza. E essa inclusão, ela não é só na lei, não é só no discurso. Ela tem que acontecer no dia a dia, tem que acontecer de uma forma que seja verdadeira. Perfeito. Né? Que seja eu acho verdadeira. que uma das formas mais interessantes que eu vi do Poder Judiciário como um todo atuando nisso foi do próprio STF, quando o Conselho Nacional de Justiça, na verdade, veio e disse que não era mais necessário a pessoa fazer a cirurgia de redesignação sexual para que ela se entendesse como pessoa trans. Porque isso era você estar se mutilando sem querer. Nossa, é uma violência... Exato. É literalmente você está expondo o outro a um risco, inclusive de morte, porque qualquer procedimento cirúrgico é um risco de morte muito alto. Só para que eu possa me sentir pertencente ao ambiente não faz sentido. Sabe? Recentemente eu estava numa cidade do interior de São Paulo dando uma palestra na OAB e eu levei uma foto de um homem trans grávido e com a sua esposa, que é uma mulher trans. Ele estava sentado assim, tipo, nos pés da cama e ela meio que deitada na cama, abraçada com ele, de costas para ele de costas para ela. E aí você percebia a cicatriz da mastectomia bilateral total e o sujeito sentadinho com a barriga já quase 9 meses. E aí eu perguntei, quando vocês olham para essa foto, tinha um público de aproximadamente 250 pessoas, todos ali advogados. E quando vocês olham para essa foto, o que vocês conseguem ver? Lógico que eu sabia que eu iria escutar de alguém que está trocado. Aí eu fiz, o que é trocar? Porque é muito fácil você achar que algo está trocado. Na sua casa, qual o tipo de troca que pode acontecer? Você pode trocar o carro com outra pessoa? Pode. Mas você está entendendo que você está trocando papéis? Você acha que aquele homem trans, ele sempre exerceu o papel de mulher, quando ainda do gênero feminino? Ele sempre se identificou como homem. Então, ele só está no papel dele. Imagina que ele é um ator e que agora ele consegue estar dentro do personagem que ele sempre sonhou. A mulher é a mesma coisa. Então, não é porque um homem trans deu à luz que a certidão de nascimento da criança tinha que ter lá genitor e genitora. Tem que ter lá filiação, hoje é obrigatório. Desde 2018. Eu não posso discriminar quem é o pai ou quem é a mãe, que não é da conta de ninguém. Exato. Outra coisa, você não pode de jeito nenhum colocar os nomes de qualquer forma. Tem que ter uma sequência. Respeita uma coisa, a ordem alfabética. Porque aí ninguém passou na frente de ninguém. Você não vai saber quem gerou, quem não gerou. Eu não vou dar um benefício de salário maternidade para um homem trans, que é um outro direito que ele vai ter se ele gerou a criança. O direito existe. Ele vai precisar cuidar do físico e do mental dele, ou ele não tem hormônio para cuidar. Porque a gente, quando tem filho, fica trilouco, fica despirocada.
A pessoa já está dentro da situação da transição, muitas vezes tomando o hormônio, e no caso da gestação precisa parar de tomar o hormônio do gênero que se identifica. Sim. E você ainda não cuidar daquele ser humano. Dizem que a cirurgia que mais corta camadas é uma cesariana. Imagina que essa pessoa corta 7 camadas de pele, de couro, de tudo, e ela não vai poder cuidar de si. É o único animal que a gente vê que faz o parto e já levanta e vai fazer as coisas, pegar a criança, se agachar, fazer 1000 coisas. Os outros animais esperam. Então, por que esse homem trans não pode ter o aparato do Estado? Tem obrigação. O direito é da pessoa gestante. E essa foi uma sugestão que eu fiz na minha tese de doutorado. Que retire da mulher gestante e que coloque da pessoa gestante. Porque o homem trans pode ter útero. Ele vai ter vagina, ele vai ter ovário, se ele quiser. Então ele pode gerar uma criança. Não é porque ele é um homem trans que ele vai retirar todos os seus órgãos reprodutores. Não faz sentido. Assim como uma mulher trans não precisa ser estéril em termos de espermatozoides e retirar o órgão genital masculino. Não faz sentido nenhum. Faz a cirurgia se assim desejar. Mas se não for o caso, perfeito. Siga a sua vida e seja feliz. Exato. Eu acho tão bonito o casal, assim. Eu vejo, às vezes, umas fotos, eu fico tão encantada, porque é uma beleza, assim, de uma realização tão grande, né? Exato. Eu acho tão bonito isso, né? E aí, quando você fala desse cuidado, a gente fala... Você trouxe a palavra da previdência, também é prever, também é cuidar. Exato. Né? É segurar então, é segurar o outro. Então, tem tudo a ver quando você traz no seu estudo essa questão do que é a previdência, de como que a previdência deve contribuir com as pessoas trans. Envolve não só lá no final, na aposentadoria, né? Envolve em todo o processo de seguros e tudo mais. Toda a sua vida laboral, especialmente sua vida cotidiana. Imagina que uma realidade foi, e caso concreto, tá, Mel? Uma mulher trans, ela foi fazer a cirurgia de redesignação sexual e, infelizmente, no momento da cirurgia, pegou uma veiazinha específica, um nervo, e essa pessoa, ela ficou com o movimento da perna, não era mais completo. Ela não conseguia, por exemplo, fazer um agachamento com a perna um pouco mais aberta. Que os que são da academia vão entender, um agachamento sumô, por exemplo, ela não conseguia mais fazer. Por quê? Porque houve uma puxada no nervo e deu uma diminuição entre uma perna e outra. Enfim, essa pessoa, para a atividade que ela exercia, ela precisou ficar incapacitada para o trabalho por um tempo. Você percebe que a cirurgia ela fez porque ela assim desejou, era um direito dela, fez pelo SUS, inclusive, mas que é um risco que qualquer pessoa pode correr. Ninguém está ileso. Mas, no caso dela, aconteceu e ela ficou incapacitada para o trabalho. E ela trabalhava na parte em academia como personal trainer, né? Sim. Então, essa pessoa realmente precisava disso. Dessa função de abertura, de necessidade dos movimentos como um todo. Então, ela ficou afastada do trabalho e a justificativa era, vai conceder o benefício a essa pessoa? Como? Qual a justificativa? Pessoa incapacitada para o trabalho. Por quê? Porque ela teve uma diminuição no nervo da perna esquerda e ela precisa se cuidar nesse momento. Só que era como se o INSS não tivesse o tato para entender. Mas como que se deu isso? Uma cirurgia. Aí quando você coloca a CID, correspondente ao Código Brasileiro, o Código Internacional de Doença da Cirurgia em específico, aí choca. Nossa, essa CID é nova? Peraí, deixa eu procurar. Aí entra não no direito, entra no preconceito. No preconceito da pessoa. Exato. Porque aí vai falar, procurou.
Foi porque ela quis. Todo ônus tem seu bônus. Não é assim. Quer dizer que se eu faço uma mastoplexia com colocação de prótese, mesmo como mulher cis, e eu fico com um problema na minha mama, eu não vou ter direito ao benefício? Ah, fez porque quis. Fez porque quis, mas teve consequência. E essa consequência precisa ser reparada de alguma forma. A Previdência Social. Quis, mas não era para ter acontecido. Houve fonte de custeio, então eu tenho direito. Claro. Acabou. E eles concederam o benefício. Concederam? Concederam. Isso inicialmente o auxílio-doença, e depois, como ficou sequela, e foi considerado um acidente, a pessoa passou a receber um benefício de metade do salário, mas um auxílio-acidente. Mas estava lá uma advogada... Tinha que participar, firme, né? forte. Porque esses temas, em especial, eles mexem muito com a construção do padrão social que o julgador está ali para julgar, ou do próprio técnico do INSS, né? Que é quem muitas vezes julga também ali na esfera administrativa. Então, não é tão fácil você literalmente penetrar no sentimento do outro e na realidade. É isso e acabou. Agora, enxergue essa pessoa como uma mulher que fez uma cirurgia na perna por conta de um acidente de moto. Qual a diferença? Já que você não consegue visualizar de um lado, visualize do outro. E aí você faz metáforas. É assim que eu sempre tento trazer algumas metáforas perante o judiciário, porque parece que é difícil desenhar, né, mentalmente. Então, deixa eu desenhar num PowerPoint, né, usar um canvazinho. Já que não entende, vamos desenhar. Exato. Literalmente. Para facilitar. O XX, XY, Sim. que nada mais é que apenas um código. E todos somos iguais. É. E aí eu fico com essa questão, assim... Porque ela fez a cirurgia para poder fazer a redesignação. Mas, enfim, a gente não precisa trabalhar exatamente esse caso. Mas uma pessoa que passa, seja pela redesignação ou qualquer outra questão, também vai ter existe diferença de benefícios? Não, o benefício tem o mesmo nome. Para a pessoa trans e para a pessoa não trans, não tem diferença. Não tem diferença, mas é para a pessoa. Mas existe diferença para homens ou mulheres? Não, nesse ponto não. Nesse caso entrou porque era um tipo de cirurgia específica. Isso. De redesignação. A discussão era, mas foi uma cirurgia. O que aconteceu na cirurgia? Aí foi quando o perito do INSS avaliou e viu que foi um procedimento cirúrgico que gerou uma consequência. E, infelizmente, essa consequência foi a diminuição do membro. Ah, entendi. Os únicos... Desculpa, Mel, eu te cortei. Mas os únicos benefícios que eles fazem dissociação de gênero são as aposentadorias por idade, por tempo de contribuição, que hoje é chamada de aposentadoria programada, e a aposentadoria da pessoa com deficiência, que tem para o homem e para a mulher. E por que essa diferença da pessoa com deficiência? Porque a aposentadoria da pessoa com deficiência é menos tempo contribuído. Entendi. Entendeu? Por exemplo, um homem, pessoa com deficiência, ele vai aposentar, se a deficiência for considerada de um grau grave, ele vai aposentar 10 anos antes do que ele aposentaria se não fosse PCD. Uma mulher, a mesma coisa. Mas se a deficiência for considerada leve, são 2 anos apenas. Por exemplo, um homem teria direito a 33 anos de contribuição. A mulher teria direito a 28 anos de contribuição. Entendeu? Então, contribui um pouco menos as pessoas com deficiência. E a idade para aposentar também é diferente. A mulher com deficiência aposenta com 55 e o homem com deficiência com 60. Mas isso não tem nada a ver com a aposentadoria por invalidade, por exemplo? Não, por porque invalidez. Porque aí é outra invalidez, isso. A invalidez não dissocia gênero. Ah, tá. É porque eu fiquei pensando, eu falei... Não. Essa conta não tá fechando. Não. Esse benefício da aposentadoria da pessoa com deficiência é um benefício novo. Ele veio pela Lei Complementar 142 de 2013 e desde então, junto com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, veio garantir esses direitos a essas pessoas. Ai, legal. Mariana, assim, eu queria que você desenhasse, né?
Já que a gente falou de... já que não entendeu, vamos desenhar. Não, mas pra gente deixar bem nítido esse processo que a gente tem que fazer para associar o nosso gênero a essas nossas documentações especificamente para a Previdência. E assim, e aí é uma dúvida, a gente é obrigada a fazer essa alteração ou não? E aí eu tô pensando no caso de um homem trans, porque ele vai trabalhar mais tempo, tem aposentadoria. Eu entendo pela questão social e eu queria ouvir a sua resposta, mas assim, existe uma lei que obrigue ou também entra teoricamente como uma autodeclaração? Então, não temos lei, mas nós já temos precedentes dentro do próprio INSS, o memorando circular, que dentro do congresso que foi feito por discussões da Previdência Social, ficou estabelecido que a pessoa trans poderá aposentar-se com o gênero de identificação que estiver constando no documento oficial do INSS. Nesse caso, o Cadastro Nacional de Informação Social, que é o CNIS. Que você faz como? Entra na senha do Gov e faz a alteração pelo próprio meu INSS. Altera o gênero e anexa a sua certidão de nascimento nova. Então, antes a gente tem que ir no cartório. Perfeito. Tem que ser no cartório que a gente nasceu. Perfeito. Tem que ser no cartório onde você foi registrado. Isso, é. Isso, no cartório que nasceu. A maternidade, mulher. No cartório que você foi registrada. Aí você faz essa alteração. Existe um custo, tá, Mel? Isso é importante a gente falar. E, inclusive, é o que muitas vezes as pessoas não conseguem custear. Porque você precisa ir, se for na cidade de São Paulo, nos 10 cartórios que temos na cidade de São Paulo, pegar o protesto de todas elas para comprovar que João da Silva vai continuar sendo João da Silva, porém agora João da Silva será do gênero feminino. Isso no caso de São Paulo, mas se for em outras cidades, só tiver um cartório, é apenas e tão somente nele. É que o que é que você precisa ter? Certidões negativas. Para poder bater aquele nome com a pessoa que nasceu naquela cidade. Isso, porque, enfim, com aquela inscrição. Digamos, lá no Excel é o filtro que vai ser usado para todas as outras pesquisas. Seja no Infoseg, que é a parte de segurança pública, seja perante o TRE, seja perante a Polícia Federal, porque senão ficaria muito fácil. João da Silva altera para Marcela da Silva. E não é encontrada mais. Exatamente. E João da Silva, cadê ele? Ele morreu? Não. João da Silva, agora é Marcela da Silva. Existe o registro lá no cartório e só vai sair do cartório se você pedir uma certidão de inteiro teor do nascimento de Marcela da Silva. Senão você nunca vai saber que Marcela da Silva era João da Silva. Tá, então vamos lá. Eu vou no cartório. No caso, se eu for uma cidade maior, todos os cartórios de protestos, de registros de pessoas, para que você possa ter toda a documentação mostrando João da Silva, certidão negativa. Não tem nenhum registro no cartório do Tatuapé, no cartório da Lapa, no cartório da Paulista. Pronto. Juntei tudo isso, a partir de agora todos os cartórios vão ter conhecimento que, a partir dali, Marcela da Silva é Marcela da Silva e ponto final. E aí eu retiro esse documento. Isso. Mais ou menos. Tem uma diferença de valor? Eu sei que cartório às vezes tem uma diferença, né? Tem, mas a nova numa média, cada certidão dessa é em média R$300. R$300, se for 10 São cartórios, Paulo, 10 cartórios, R$3.000. Isso só essas certidões. Fora a troca da certidão de nascimento, né? Que tem mais um custo. Tem mais um custo de aproximadamente 400 e alguma coisa. Mas vou ajudar as pessoas que estão sem condição financeira no momento. Você consegue pedir essas certidões de protesto na Secretaria dos Direitos Humanos. Eles têm uma parceria muito boa com os cartórios e eles conseguem, pela Secretaria de Direitos Humanos, se você der entrada lá solicitando a alteração, eles conseguem essas certidões de graça. Ai, já gostei. Já gostei.
Mas, então, Secretaria dos Direitos Dos Humanos... direitos humanos da cidade de São Paulo. Da cidade de São Paulo ou da cidade que a pessoa for? Esse direito foi da cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo. Porque como são muitos, R$3.000 é um custo muito alto, né? Sim. Então, a Secretaria dos Direitos Humanos tem conseguido situações como essas certidões. É muito interessante. Ah, legal. E aí, vamos lá. Fizemos todo o processo, pegamos a nossa certidão de nascimento. O nome não importa, o que importa é o gênero. Isso. Aí agora você vai entrar no site da Receita Federal, fazer a alteração do seu gênero pelo seu CPF, porque esse é o seu setor identificador no Brasil. Faz a alteração perante o CPF apenas e tão somente do gênero e coloca lá a cópia do documento novo. Passado isso, vai para o site do TRE e faz a mesma coisa. Vai para, se tiver passaporte, vai tentar agendar um novo passaporte para apresentar a nova documentação e ter o novo gênero no passaporte. Passaporte também vem o nome social? Se você tiver nome social e você quiser ser identificada pelo nome social, pode vir. Ah, que legal. Pode. E, por último, e não menos importante, você vai para os menos burocráticos, né? Que você... Literalmente, você vota uma vez a cada 2 anos, você precisa do documento para circular no âmbito nacional. E no INSS, muitas vezes, as pessoas acabam esquecendo. Mas aí você pode alterar pelo Meu INSS a partir da plataforma do Gov. E, inclusive, você menciona a respeito de trabalhos dentro do Ministério do Trabalho também, que você vai precisar alterar a sua carteira de trabalho. Se é uma pessoa que tem registro... Educação física, um registro precisa também fazer essa alteração. Precisa fazer a alteração do gênero também na carteira de trabalho. Porque agora, aquela pessoa é uma mulher. Sim. Entendeu? Então, você percebe que um vai puxando o outro quando você vê, tem uma aranha fazendo... Quando você vai ver, está lá um ano fazendo... Um ano fazendo todo esse processo. Exato. Mas eu acho que a satisfação do ego... Deve ser a melhor de todas, né, Mel? Olha, eu tô começando esse processo todo. Eu fiz a alteração eu incluí o nome social no meu RG. Ai, foi tão gostoso. Uma que, assim, a foto eu já não me identificava. O nome também, eu queria tanto o nome Melissa ali no documento. A única coisa que eu realmente fiquei bem chateada é que em cima veio o nome de registro e embaixo o nome social. Eu imaginei que o nome de registro tinha que estar, sei lá, atrás. Porque esse documento você vai usar... O tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, você chega num determinado local, apresenta o documento e a pessoa ali já vê os 2 nomes. Exato. Eu acho que isso é uma exposição que não é necessária. Exato. É por isso que quando há o fato de você não colocar o nome social no documento e você fazer a alteração do registro em cartório, aí o nome de batismo ou identificado no momento do registro inicial, esse nome some. Aí a gente fica bem mais confortável. Entendeu? Mas aí tem outras coisas, né? Todos os bens, todos os diplomas. Quer dizer, é outra aranha que vai... Você vai cavando ali, achando perna de aranha. Esses dias do Halloween, né? Então, você vai achar aranha em tudo que é canto. Mas, enfim, seria alterado certidão de nascimento dos filhos, documento de imóvel, documento de carro. Se você tiver uma PJ, precisa alterar a PJ. Então, assim... todas as consequências legais que você precisa ter. Eu conheço pessoas que acabaram não querendo alterar o nome por conta do nome dos filhos, para não alterar o documento dos filhos. É o meu caso. Mas, assim, vamos dizer que literalmente você tentar, de alguma forma, preservar outras coisas. Que são preconceitos sociais. Por que tem 2 mães? Não estou entendendo. Ou até expor seu filho, né? E essas pessoas preferem, pelo menos as que já me falaram a respeito, preferem deixar isso um pouquinho mais resguardado. Mas, enfim, é um direito que assiste e a gente precisa deixar claro que são todos os documentos. É uma certidão de casamento? Vai alterar a certidão de casamento também.
Ah, seu nome estava no inventário de um processo porque o seu pai morreu. Vai precisar alterar. Então, você percebe que quanto mais você cava, mais a aranha que era para ter 8 patas, daqui a pouco vai ter 18. Ai, tá vendo? Não é só na questão de vida, de começar, de fazer a transição logo, né? Não. Quanto antes fizer. Esse é o mais rápido. Porque aí, quanto antes você fizer, você também tem menos questões para poder resolver de lá do passado, né? Perfeito, perfeito. Ai, é tanta coisa. E é bom a gente falar que até hoje é possível você fazer a alteração de registro aos 18 anos, se tiver assistido ou representado legalmente dos 16 em diante. Mas a cirurgia de redesignação, se for um objetivo apenas a partir dos 18 anos, salvo em caso de experimento. Ah, é? Salvo em caso de experimento, você pode fazer antes dos 18, ou seja, dos 16 aos 17. Aí, procurar Seria pesquisador, no ambulatório de transição. E geralmente o que eu mais falo é o do Hospital das Clínicas, né? Que as pessoas, em regra, procuram lá, tal. Mas você pode entrar como um experimento mesmo, um estudo de caso, de alguma coisa assim. É sempre, eu acho bem legal poder contribuir, né? De alguma forma, com os estudos, com a ciência. Enfim, a gente que tem todo esse processo de mestrado, doutorado, a gente sabe como em cada área tem suas dificuldades para poder realizar suas pesquisas. Eu sempre disse e quero, já vou deixar aqui, ó, registrado, que eu gostaria muito que o meu corpo, né, quando eu morrer, que fique para estudos da ciência, porque conforme acontece a transição, eu já queria isso, mas conforme acontece a transição, o nosso corpo passa a ter algumas diferenças. Total. E é importante que os futuros estudantes de medicina possam observar e conhecer, enfim. Acho que isso também é uma forma de naturalizar a transição de gênero. Sem dúvida. Então, tá aí, ó, registrado para que eu possa contribuir, mesmo depois de morta. Voltarei. Voltarei. Fazer igual qual a frase que fazer igual Porchat, qual a frase que você queria na sua lápide? Voltarei. Voltarei. Ai, Brincadeira. eu vim para incomodar, eu vim para mudar esse mundo, eu vim literalmente para tentar fazer com que as pessoas possam verdadeiramente ser felizes. Acho que essa é a ideia do podcast. Acho que a minha vida são sempre tentativas de ser uma pessoa feliz. Tudo que eu sempre fiz na vida sempre foi com esse propósito de buscar a felicidade, de me encontrar. E desde que eu comecei a descobrir a Melissa na minha vida, acho que era isso. Só faltava isso. Cada vez mais eu tenho certeza que eu precisava da Melissa vir na minha vida para, enfim, para que eu... Na verdade, ela já estava aí dentro. E a gente, às vezes, deixa ela um pouquinho mais abafada, mais recatada. E quando você falou, quando a gente se conheceu, eu lembro daquela entrevista que a gente fez lá na universidade. E, na época, você ainda não tinha transicionado. Sim. E quando eu vi, acho que 1 mês ou 2 depois que você transicionou, eu sempre tive certeza. Tava ali, ó. Tava muito nítido. Era impressionante como a sua aura, ela era menos brilhosa. Ela era menos verdadeira. E hoje a gente consegue enxergar uma aura, pelo menos eu consigo enxergar uma aura muito mais viva, com muito mais sede de viver. Porque eu consigo ver quem você realmente era. Ou quem você realmente queria ser. Porque era assim que você se sentia, mas naquele momento ainda não era o seu momento. Eu sempre falo para os meus clientes, para as pessoas que eu conheço, tudo há a seu tempo.
E o seu tempo chegou. O tempo de várias pessoas que estão assistindo a gente também vai chegar, se não chegou ainda. E são limiares muito tênues entre um e outro. Às vezes é uma falta de condição financeira, às vezes é uma falta de coragem. Às vezes também é uma falta de entendimento. Perfeito. Uma coisa que eu sempre... Porque as pessoas me perguntam muito, né? Ah, mas você não sentia antes? Você escondeu esse tempo todo? E não. Porque dentro do leque de opções que eu tinha ali de vida, tinha, né, um leque de opções. Várias possibilidades de como viver, do que viver, de quem ser. Não existia a possibilidade de ser uma mulher. Porque dentro da minha criação, dentro daquilo tudo que eu fui criada... Da caixinha, né? Dentro da minha caixinha, não existia essa possibilidade. E quando eu comecei a experimentar isso e ver que eu gostava... Agora mesmo, eu estava me maquiando, eu falei assim, ai, nossa, como é gostoso ser mulher. E era um prazer que eu não tinha. Sim. Porque eu vivia. Eu vivia bem? Vivia feliz? Sim, eu vivia bem, vivia feliz. Mas eu sempre tive alguma coisa... Eu sempre falava, ai, tem alguma coisa ali em mim. Eu fui criada sendo católica. Então, assim, Deus tem alguma coisa muito especial para mim. Eu sempre achei isso. Mas o que era esse algo especial, eu não sabia. Então, e quando eu descobri a Melissa, eu falei, nossa, será que é isso? Eu acho que é. E eu comecei a, talvez, olhar para mim de uma outra forma, cuidar de mim de uma outra forma. E isso foi me trazendo outros prazeres, outras razões de viver. E é o que você disse, né? Muito mais vontade de viver, porque... E é uma vontade de viver para mim e por mim. E isso, acho que reflete. Sem acho que a dúvida. ideia é essa, né? Refletir para todo o entorno, todas as pessoas que convivem. Infelizmente, algumas pessoas se afastaram. E aí... Não é sobre você. Estão perdendo as oportunidades, inclusive, de conviver com uma pessoa que é muito mais feliz. Exato. É porque, às vezes, a felicidade incomoda, né? É. E você demonstrar felicidade, eu noto que incomoda muito mais. Mas deve ser tão triste ser amargo, Então deve né? incomodar tanta gente. A gente liga aquele botãozinho vermelho, deixa lá ligado e tchau. Mas eu falo isso pra você porque por muitas vezes na escola da minha filha, eu tenho uma filha de 4 anos, no berçário, no mês da visibilidade LGBT, eu mandava ela com a bandeirinha como se fosse um cinto. E teve uma mãe que chegou pra professora e falou, nossa, essa mãe é meio militante, né? Não, eu não sou militante, eu confesso, mas eu acho que a gente precisa demonstrar as diferenças desde muito cedo. Não é tanto que pouco tempo depois minha filha fez, mamãe, como uma professora, mamãe, a tia fulaninha, ela é menino ou menina? Aí eu fiz, o que é que você acha? Eu acho que às vezes ela é menino, às vezes eu acho que é uma menina. Aí, olha a ideia, é menina porque usa brinco, é menino porque tem o cabelo curto. Você começa a criar padrões ali, que são literalmente as caixinhas, que as pessoas começam as próprias crianças, a identificar-se apenas e tão somente pelo que é demonstrado para elas. E eu disse, pergunte para ela. E ela foi e perguntou para a professora, você é menino ou menina? A professora fez, o que é que você acha? Aí ela falou, às vezes eu acho que é menino, às vezes eu acho que é menina. Ela fez, e tá tudo bem, eu sou os dois então. Depois disso, ela se satisfez com aquela resposta e tratou numa naturalidade e curiosidades à parte, mas, gente, logo que Mel transicionou, eu estava assistindo aqui os podcasts dela e eu aqui escutando não sei o quê e babando, né? Porque toda apaixonada aqui, ai, que lindo, que maravilha, fico muito feliz por ela. Aí minha filha fez, quem é essa, mamãe? Aí essa é a tia Mel, ela é amiga da mamãe. Aí ela, eu gostei da voz da tia Mel. Ai, a voz. Aí depois ela chegou e fez, eu assistindo outras coisas, ela,
coloque na tia Mel pra eu ver ela falando. E aí ela identificou as cores da bandeira, ela fez, mamãe, você tem isso no seu computador por conta das palestras. Então, apesar de ser uma criança muito pequena, você percebe que você ensinar o correto de todos os lados é o melhor. Porque não existe o certo e o errado. Existe o você, existe o eu, existe o nós. E eu acho que é essa busca que a gente precisa trazer para os nossos filhos, trazer para a comunidade, trazer para a população como um todo. Ser feliz incomoda, incomoda. Prefiro continuar incomodando. Vamos incomodar muito, porque nosso objetivo realmente é sermos pessoas felizes e que essa nossa felicidade possa reverberar nos outros, reverberar nas outras pessoas, na sociedade, que a gente possa construir essa sociedade melhor para todo mundo. Você falou do acolhimento da igreja e sem nenhuma ideia religiosa, mas eu sou umbandista e lá no terreiro que eu trabalhava vinham muitos casais homossexuais, né? E, vocês aceitam casais homossexuais? Nós aceitamos pessoas. Você é pessoa? Sou. Então, fique à vontade. Aqui a gente aceita todo mundo. Mas por que isso? Porque, às vezes, a criação foi dentro de um estereótipo tão lapidado e engessado que você tem medo do acolhimento do outro, dependendo de que ambiente você chegue. E eu tenho ficado muito feliz, porque hoje vários pastores, padres, têm trazido isso com tanta naturalidade. O pastor Henrique mesmo, Vieira, nossa, eu acho muito legal ele fazendo casamentos de pessoas trans, o casal trans, de 2 homens, de 2 mulheres, independente. Ele disse, eu caso pessoas, almas querem se juntar. E é sobre isso que a gente precisa trazer a realidade. São seres humanos que se amam e que tem que estar junto mesmo e tá tudo bem. Enfim, eu falei demais, meu. Você já deve estar cansada. Você fala super bem, eu adoro ficar te ouvindo. Com esse sotaque carregado. É lindo o seu sotaque. Essa mulher tem uma história incrível, que eu já ouvi, assim, muita coisa legal. E, inclusive, você me chamou uma vez para um evento. Foi. A gente fez um evento pela Comissão de Diversidade de Gênero da OAB Pinheiros. E eu convidei a Mel, eu preciso trazer uma pessoa que tenha palavra, né? Que tenha o senso de pertencimento ao ambiente. E eu convidei ela para que ela pudesse abrilhantar o evento, tanto para dar testemunho, né? Quanto para que pudesse fazer a comunicação do evento. Nossa, mas foi assim... incrível. Até hoje os alunos ficam falando, professora, quando é que vai ter outro evento daquele? Uma vez por semestre, porque senão vai estar lá todo mundo cansado. Tem que se montar e se desmontar, peraí. Não, agora eu sempre tô assim. Tem essa... montada. Eu brinco com as minhas amigas. Tem uma amiga que também transicionou mais ou menos no mesmo tempo que eu. E ela fala assim, vou me montar pra ir em tal lugar. Eu falei, você vai de menino? Agora é só se arrumar, Porque no crossdressing a gente usa essa expressão. Isso. Montar, né, pra poder se vestir no outro gênero. Agora não tem essa não. Agora eu tô montada, né? O Silvério Pereira fez muito isso, né? Nos papéis que ele desempenha como ator. Nossa, eu sou muito fã dele, adoro. Acho maravilhoso. Mariana, obrigada. Imagina. Adorei. Obrigada pela sua fala. Ela traz à tona uma questão que muitas vezes acaba ficando ali de lado, porque a gente está tão preocupada em sobreviver que observar que, olha, tem como a gente ter o direito... Em tantas questões que são importantes para a nossa vida em si, e aí você trazer esse esclarecimento, todo o caminho para poder chegar ali no resultado desejado. E é uma coisa que eu mesma, quando transicionei, mal tinha parado para pensar sobre isso. E num café você trouxe e falou, tem tal coisa. Nossa, sério? E várias pessoas que eu conversei também não faziam ideia que seria possível
poder pensar a questão previdenciária sob a ótica, né, de uma pessoa trans, e que isso também poderia mudar algumas questões. E que bom que a lei, apesar de engessada, devagar, engatinhando, mas depois de engatinhar a gente começa a andar. Exato. E vai correr. E quando pega o impulso, corre e não quer parar mais. Né? Exatamente, é o processo. Então, eu sempre falo que por mais que a gente tenha uma série de problemas, uma série de dificuldades, a gente sempre tem que olhar para trás, olhar as lutas que aconteceram no passado, as pessoas, valorizar as pessoas que lutaram no passado, para que a gente possa caminhar para frente tendo um respaldo. Para que a gente possa continuar a luta e poder transformar, para que a gente possa conquistar também para as próximas gerações. Sem dúvida, nós somos a base, né, das próximas, então que sejamos bases sólidas, pelo menos. Mas também somos resultado de uma outra base. Exatamente. E a gente sempre vai evoluindo. Sem dúvida. Obrigada. Você contribui muito para a nossa evolução. Que bom. Obrigada, Mel. Obrigada a todos que participaram aqui junto com a gente. É uma felicidade muito grande poder falar de um tema que mexe muito comigo enquanto ser humano. Eu entendo que até morrer, eu sempre vou lutar por justiça social. E se eu precisar estar à frente de 1000 coisas para lutar por essa justiça social, eu sempre vou estar junto. Porque eu acho infinitamente desrespeitoso você não conseguir ser você de corpo, alma e coração. Eu consigo ser eu. Por que você não pode ser você? Então, se amem, se permitam, se desejem, porque eu acho que a maior sensação que um ser humano pode ter é de pertencimento a um ambiente. Quando você se sentir excluído desse ambiente, tente tornar ele de uma outra forma. Luz, porque todos nós somos seres de luz e seres capazes de emitir a luz, como hoje eu falei que a Mel conseguiu irradiar. Muito obrigada. Obrigada. Amei. Muito obrigada. Que bom.